A paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Esse é o nosso momento de oração. Eu quero compartilhar alguns versículos com você e juntos orarmos ao final dessa mensagem. Por isso eu peço que você deixe o seu like na rede onde você estiver acompanhando aí, que você escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando e coloque o seu pedido de oração. Eu sempre peço que os irmãos escrevam uma frase aqui, que é extraída do contexto aqui que eu vou ler. Por isso hoje eu peço que você escreva a seguinte frase: a alegria do Senhor é a minha força. Eu peço que você escreva isso. Não importa como você esteja se sentindo, não importa se você esteja fraco ou fraca, escreva: a alegria do Senhor é a minha força. Isso é uma promessa que está contida na palavra de Deus. Então, que Deus possa ministrar aos nossos corações durante essa mensagem que eu quero compartilhar hoje. E que Deus permaneça em nós através do Espírito Santo, hoje, amanhã, durante toda essa semana e para todo o sempre, porque a presença de Deus em nós, ela faz toda a diferença. Escreva isso aí: a alegria do Senhor é a minha força. E aí você pode colocar o seu pedido de oração. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre vivermos a alegria de Deus. Talvez, nesse momento, você esteja se sentindo triste. Talvez esteja frustrado, decepcionado, ansioso, mas Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. É difícil nós ignorarmos aquilo que estamos sentindo e nós nem devemos fazer isso. É claro que temos que considerar sim os nossos sentimentos. Precisamos enfrentar os sentimentos com seriedade e com maturidade. Mas isso não quer dizer que você precisa ser escravo dos seus sentimentos e das suas sensações. Você serve a Deus. Você não serve ao seu estado sentimental, ao seu estado emocional. Você tem um Deus que é maior do que tudo aquilo que você tem enfrentado e tudo aquilo que você tem sentido. E o sentimento que Deus quer ministrar ao seu coração hoje é ânimo, é encorajamento, é alegria. Porque Deus sabe que nós precisamos dessas coisas para enfrentarmos os nossos dias, para enfrentarmos o mundo, para enfrentarmos as tentações. Precisamos da presença eterna de Deus que nos traz motivação, que nos traz encorajamento. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Foi uma palavra que Deus liberou para Josué através de Moisés e está escrito assim: e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. A palavra liberada através de Moisés, palavra de Deus para Josué, dizendo: fique firme, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque você foi uma pessoa escolhida por Deus para conduzir esse povo a essa terra que eu jurei dar a eles. Então Josué
poderia se fortalecer nessa promessa de que ele havia sido escolhido por Deus. Até então, Moisés havia liderado o povo, Moisés estava conduzindo o povo, mas a partir daquele momento, o bastão da liderança passava para as mãos de Josué. E Deus dava a ele então palavras de encorajamento. E aí no verso 8, Deus explica o porquê que Josué poderia ficar animado, poderia se sentir motivado. Olha o que diz o verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Então, Josué recebeu a seguinte palavra: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, seja encorajado, porque você é quem vai conduzir esse povo. Você foi escolhido por Deus. Mas aí no verso 8, Deus completa essa frase dizendo que o Senhor iria com ele. O próprio Deus, a presença de Deus iria com Josué. Assim como ele foi com Moisés, Deus agora estava prometendo ser com Josué. Ele vai adiante de ti. Então essa palavra, ela pode ser apropriada por mim e por você. Deus vai adiante de nós. Quando você abre os seus olhos de manhã, quando você acorda pela manhã, lembre-se de que você tem alguém que vai adiante de você. Quando você pensa em resolver algumas questões, lembre-se que Deus já está providenciando a solução desses problemas, dessas situações que têm incomodado você. Talvez não naquele dia exato, não naquele momento. Desculpa. A nossa vontade é resolver tudo numa tacada só, tudo de uma vez. Mas Deus, ele tem o tempo dele agir. Quando nós passamos a entender que Deus está conosco, que Deus vai adiante de nós, o medo, a tristeza, a insegurança, essas coisas passam a não ter sentido, porque nós sabemos que servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Então, receba essa palavra aí, em nome de Jesus. É claro que o fato de sabermos que Deus está diante de nós não significa que nós não teremos momentos difíceis. Nós iremos passar por situações que vão nos trazer dor, que vão nos trazer medo, que vão nos deixar ansiosos. Mas nós temos que nos lembrar a palavra de Deus, as promessas de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E é com ela que nós iremos superar todos os desafios que são colocados diante de nós. Mesmo quando as emoções querem nos dominar, ou quando os sentimentos querem nos paralisar, mesmo quando nós nos sentimos pequenos, fragilizados diante de tantas coisas que temos que lidar todos os dias, Deus, Ele nos comunica através da palavra que nós podemos ter alegria. Amém? Foi assim que Neemias se sentiu quando leu o livro da lei para o povo. Enquanto eles choravam, Neemias estava lendo a palavra em Neemias capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz. Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. E aí ele completa dizendo assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor
os fortalecerá. Você está passando por um momento difícil, você está passando por um momento triste. Talvez você tenha recebido hoje uma notícia desagradável. Talvez a sua semana esteja sendo uma semana complicada, uma semana difícil. Tome posse da alegria de Deus. Não é uma alegria provocada por circunstâncias, não é uma alegria que vem de fatores externos, mas é uma alegria que o Espírito Santo leva até a sua mente, até o seu coração. E é uma alegria que te fortalece. A alegria do Senhor nos fortalece.